Vamos ser sinceros aqui. Você tem um conhecimento que vale ouro, vale uma fortuna. Anos de experiência, uma habilidade que só você tem, uma jornada de superação que poderia guiar dezenas de pessoas, mas hoje o seu tesouro está aí, sem gerar nenhum resultado. Na verdade, sem gerar a grana que você merece. Fica aqui comigo, só por alguns minutos que eu vou te mostrar o caminho exato para estruturar, precificar e fazer a sua primeira venda de mentoria de um jeito simples, talvez ainda esta semana. Não é sobre virar um guru digital ou ter milhares de seguidores, é sobre pegar o que você já sabe e transformar isso num negócio de verdade, num negócio lucrativo e com propósito. E para quem está chegando agora aqui no meu canal, eu sou Andrea Varkin e eu ajudo pessoas como você que já tem muita experiência, investiu pesado no conhecimento e deseja transformar tudo isso em uma mentoria ou um negócio lucrativo. Então já se inscreve aqui no canal e deixa seu like, porque aqui você terá tudo o que você precisa para começar a sua jornada no universo da educação empresarial. E sejamos honestos, é frustrante, não é? Você está aí com uma bagagem incrível e todo dia vê gente, às vezes com muito menos capacidade que você, vendendo mentorias, consultorias, transformando a vida de outras pessoas e ganhando uma boa grana com isso. Aí fica aquela pulga atrás da orelha. O que essa galera sabe que eu não sei? A verdade, o problema não é o seu conhecimento. Ele é valioso e ponto final. O problema é a complicação que criaram em volta disso tudo. Te venderam uma ideia maluca que você precisa de um site caríssimo, de um funil de vendas de 300 etapas, de ferramentas de automação que custam o rim. Te fizeram acreditar que para vender o seu conhecimento você precisa ser um expert em tráfego pago, um mestre em copy e quase um ator de Hollywood na frente das câmeras. E essa montanha de informação te paralisa. O resultado, você entra no ciclo da síndrome do impostor. Começa a pensar, será que eu estou pronto? Quem sou eu para ensinar isso? E se ninguém comprar? Como é que eu coloco um preço no que eu sei? O medo de não saber vender, a dificuldade de organizar as suas ideias num pacote que as pessoas queiram comprar e principalmente o pavor de cobrar um valor justo pela transformação que você gera, isso é o que te paralisa. E essa paralisia custa caro, custa a liberdade financeira que você poderia ter, custa o impacto que você poderia causar e custa a sua própria realização. Você sente esse potencial gigante aí dentro, mas não tem ideia de qual é o primeiro parafuso que tem que apertar para destravar tudo isso. E se eu te falasse que tudo isso é a maior furada? E se existisse um método de 4 passos para transformar o seu conhecimento numa mentoria lucrativa, sem precisar de estrutura complexa ou de um monte de ferramentas? Um método focado no que realmente importa, o resultado do seu cliente e, é óbvio, o seu resultado financeiro. Hoje eu vou trazer aqui os 2 passos mais importantes desse método, o passo que vai te destravar e fazer você começar. Esqueça essa ideia de que você precisa montar um império digital antes de fazer a primeira venda. O que você precisa é de um modelo simples que dá para replicar e que seja honesto. É o que eu chamo de mentoria simples. O conceito é ridicularmente descomplicado. Você foca em resolver um problema específico para um tipo de pessoa específica. É um serviço direto, personalizado e de alto valor, porque acelera a jornada do seu cliente de um jeito que nenhum curso gravado consegue. Pensa comigo, seu mentorado não está comprando horas de conteúdo, ele está comprando um atalho. Ele paga para não cometer os mesmos erros que você cometeu, para não ter que passar pelos mesmos perrengues. É por isso que funciona tão rápido. A mentoria simples é a ponte mais curta entre o conhecimento que está na sua cabeça e o dinheiro na sua conta. E começar pequeno
validar sua oferta com os primeiros clientes e só depois pensar em escalar. É gerar resultado rápido para eles e para você. Mas agora você deve estar aí pensando, tá, mas quem é você para falar disso com tanta certeza? Porque eu já estive aí exatamente no seu lugar. Anos atrás eu tinha uma expertise sólida na minha área, mas olhava pro mundo digital e via um monstro de 7 cabeças na minha frente. Tentei de tudo, fiz e-books que ninguém leu, planejei cursos que ficaram na gaveta. Eu vivia ocupada, planejando, mas nunca executando de fato. E nunca vendia. A ficha caiu quando eu percebi que as pessoas elas não queriam mais cursos genéricos. Elas queriam a minha atenção. Elas queriam perguntar, tirar dúvidas, ter minha orientação aplicada ao problema delas. Foi aí que eu montei a minha primeira mentoria do jeito mais tosco possível, sem ferramenta nenhuma. E para minha surpresa, vendeu. Vendi para uma pessoa que precisava exatamente do caminho que eu já tinha percorrido. Aquela primeira venda mudou o jogo, me provou que a minha experiência por si só já era um produto. A partir daí, eu refinei o processo, simplifiquei cada etapa e criei um método de 4 passos que eu vou te mostrar ao longo desta jornada aqui no YouTube. Hoje eu vou trazer os 2 passos mais importantes para começar essa jornada. E o primeiro passo que eu vou te trazer hoje são as estratégias de produtividade. Na verdade, nada mais é do que a estruturação simples da sua mentoria. E a palavra-chave aqui é simples. Pare de pensar em módulos, em dezenas de aulas, numa enciclopédia. Sua mentoria não é uma faculdade. Seu único trabalho é levar o cliente do ponto A para o ponto B. Aquilo que ele precisa, o resultado que ele está buscando. Então pega papel aí e responde as 2 perguntas. Primeiro, qual é a grande promessa da sua mentoria? Seja simples e bem específico. Não é ajudar as pessoas a serem felizes, é ajudar, por exemplo, recém-formados a dar os primeiros passos para conseguir um emprego. A promessa é o resultado final, a transformação que dá para ver. A segunda pergunta que você precisa responder: quais são os 3 ou 5 pilares, as etapas que não podem faltar para o seu cliente chegar lá? Pense nisso como as paradas do mapa, entende? Se a promessa é dobrar as vendas no Instagram, os pilares podem ser, por exemplo, perfil que vende, conteúdo que atrai o cliente, script de venda no direct. Simples assim. Pronto. Essa é a espinha dorsal da sua mentoria. Seus encontros vão girar em torno de guiar o mentorado por esses pilares. E em vez de cuspir teoria, você vai analisar o caso dele, dar feedback prático e apontar a direção. O seu grande diferencial aqui não é o conteúdo, é o acompanhamento de perto. É a sua capacidade de dar o conselho certo na hora certa. Agora, o segundo pilar aqui são as atitudes de vendas lucrativas e aí entra a precificação. Então agora nós vamos quebrar o maior tabu, o preço. Como é que se cobra por isso? A primeira regra da precificação inteligente: você não vende seu tempo, você vende transformação. Chega de calcular seu preço por hora. Esse é o erro que deixa 99% dos profissionais incríveis ganhando uma miséria. Seu preço tem que ser baseado no valor da transformação que você gera. Se você ajuda um empreendedor a economizar 10 mil em erros, que ele com certeza cometeria, sua mentoria vale, no mínimo, uma parte disso. Agora, para chegar no número, vamos fazer uma conta de guardanapo. Quanto você quer tirar de salário por mês? Chuta aí, você quer tirar 10 mil? Quantos clientes você consegue atender bem? Digamos 5. Isso significa que cada um precisa te pagar 2 mil. Esse é o chão. Você não pode baixar disso. Agora vem a mágica. Olha para o valor da transformação que você causa. Ela justifica um preço de 3 mil, por exemplo? 4 ou 5 mil? Quase sempre. A resposta é um sonoro sim. O medo de cobrar vem da insegurança, mas quando você ancora o preço no resultado do cliente, sua confiança para vender dispara. Outra sacada é ter opções.
Uma mentoria em grupo, por exemplo, pode custar bem menos que a individual, o que abre a porta para mais gente e te permite ajudar mais pessoas ao mesmo tempo. Muito bem, agora nós precisamos falar de venda descomplicada. Você estruturou e precificou, mas agora vem a parte que dá aquele calafrio. E agora? Como vender? Como oferecer seu trabalho sem parecer vendedor chato e insistente? A resposta é a venda descomplicada. Uma abordagem que parece mais uma conversa de ajuda do que um discurso de vendas. E o melhor lugar para fazer isso, para fazer essas conversas, é começar chamando as pessoas que você já conhece ali no teu Instagram ou no teu WhatsApp para uma reunião de diagnóstico. E aí vem o primeiro filtro, alguém que demonstrou interesse, que respondeu o teu story, mandou uma mensagem. É a primeira coisa que você precisa filtrar. Você manda uma mensagem simples. Agora, quando você traz a pessoa para essa reunião de diagnóstico, chegou o momento de você analisar e perguntar para ela quais são os seus maiores desafios, seus maiores perrengues, o que traz a pessoa e até você deixa ela desabafar. Você escutou, você entendeu o que ela já fez e aí vem a ponte. Agora você conecta o problema dela com a sua solução. Você pode dizer algo do tipo: entendi perfeitamente, a maioria dos meus mentorados passa exatamente por isso. Com base no que você me disse, o que você precisa é um plano de ação focado em A, B ou C. Exatamente isso que a gente faz na mentoria. Faz sentido para você ter uma ajuda direcionada para resolver isso? Percebe a diferença? Você não empurrou nada. Você diagnosticou um problema e ofereceu um remédio. A venda vira uma consequência natural da sua ajuda. Depois de tudo que falamos aqui, você pode estar pensando assim: ok, já estou ouvindo até as vozinhas na sua cabeça. Ah, mas eu não tenho seguidores, vou vender para quem? Esquece essa vaidade de seguidor. Você não precisa de uma multidão, você precisa das pessoas certas. 10 conversas e diagnóstico bem feitas valem mais do que 10 mil seguidores que não estão nem aí para você. O objetivo não é ser famoso, é ser relevante para as pessoas certas. E a outra objeção clássica que me falam é: eu não me sinto pronto. Não sou o especialista. Você não precisa ser o maior expert do mundo. Você só precisa estar alguns passos à frente daquela pessoa que precisa de você. Sua jornada, com todos os seus erros, seus acertos, é o mapa que seu mentorado precisa para não se perder no caminho. A mentoria não é sobre ter todas as respostas, é sobre saber as perguntas certas e guiar. Sua experiência é o seu maior ativo. E vou te falar, só com esses passos que eu te passei aqui, tanto a estratégia de produtividade quanto as atitudes de vendas lucrativas, você trabalhando a precificação e a venda descomplicada, você já tem o suficiente para começar a agir hoje mesmo. Mas se você sentiu que quer um acompanhamento de perto para colocar tudo isso e fazer rodar, se quer ter acesso aos meus modelos de estrutura, aos scripts de venda que eu uso, às planilhas de precificação e ao meu olhar individual sobre o seu projeto, eu tenho um convite. Venha conhecer a Mentoria Diamante da Lucratividade, uma mentoria simples que dá resultado. Ela é um programa completo, onde eu pego na sua mão e te guio em cada etapa, garantindo que você não só planeje, mas execute cada etapa do processo. E é o fim da paralisia e o começo do resultado de verdade. Se você leva a sério a ideia de transformar o seu conhecimento em um negócio lucrativo e com propósito, esse é o seu próximo passo. O link com a aplicação para um diagnóstico gratuito comigo já está aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, preenche, que eu mesma vou ler e vou selecionar algumas pessoas para estar comigo e dar os próximos passos. Sua primeira venda, seu primeiro cliente transformado pode estar a uma única conversa de distância. Acredite no valor da sua história. Agora vai lá e faz acontecer. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.